Esses dias, durante a semana, eu fui jogar um pouco de videogame e aí quando eu estava entrando no jogo apareceu uma mensagem: vidas negras importam. Ali eu fiquei pensando, se indústrias de entretenimento estão tratando da questão do racismo, a teologia também deve falar acerca desse assunto. O meu nome é Wagner Francesco, eu sou teólogo e advogado e, como eu sempre digo, a teologia sem crítica é a arma para o fundamentalismo. Quando a gente vai falar de teologia e quando a gente vai falar de racismo, sempre surge a ideia dessa necessidade. Afinal de contas, a teologia deve tratar do racismo? Eu digo que sim, e um sonoro sim, porque o racismo fala diretamente ao desenvolvimento da teologia, principalmente da teologia em nosso continente. Se a gente imaginar que padres e pastores já chegaram a falar que negro não tem alma, a gente entende como a teologia usou a questão do racismo para se firmar em nosso país, para se firmar em nosso continente. E aí a gente busca entender também que há no texto bíblico questões que são determinantes para o racismo. E aqui eu trago para vocês o texto de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5. Nesse texto está escrito ali: sou negra, mas formosa, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto diz: sou negra, mas formosa. Aqui a gente tem uma conjunção adversativa que é muito importante nesse texto. Como vocês sabem, a conjunção adversativa ele faz uma oposição, né? Quando ele diz sou negra, mas sou formosa, o que o texto está dizendo é sou negra, porém sou formosa. Ou como muitos dizem assim, eu pegaria essa negra. E aqui eu abro um parêntese para que a gente possa ler um texto que está escrito neste livro aqui, da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. Na página 86, a Djamila diz o seguinte: deixar de ser racista não é comer uma mulata. O fato de se relacionar com uma pessoa negra não significa ter uma consciência antirracista. Primeiro, porque é necessário entender como essa relação se dá. Então não é válido o discurso de que eu já namorei com negras, eu tenho amigos negros e, portanto, eu sou antirracista. O fato de se relacionar com uma negra não faz de você um não racista. Mas quando a gente volta para o texto de Cânticos, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz, a autora diz, sou negra, mas sou formosa, a gente precisa entender que aqui há uma tradução equivocada do texto. Quando a gente lê que ela é negra como as tendas de Quedar e formosa como as cortinas de Salomão, a gente precisa entender o seguinte: Quedar era um povo nômade e esse povo nômade morava em tendas negras. E as cortinas de Salomão eram conhecidas pela sua formosura. Então o que o texto está querendo dizer ali é o seguinte: eu sou negra como as tendas de Quedar e formosa como as cortinas de Salomão. Não há aqui uma oposição ao fato de ser negra. Sou negra, porém sou bonita. Não tem nada a ver isso. Isto é uma questão ideológica. A gente precisa entender por que é que há esse mais no texto. Porque a gente não pode aceitar o fato de que não tem como associar ser negra e ser bonita, né? Então, o texto ele foi ideologicamente modificado. E por que ele foi ideologicamente modificado? A gente precisa entender por que é que esse mais está no texto. Quando Karl Marx diz que as ideias que dominam a época são as ideias da classe que domina a época, a gente vai entender que o tradutor está repleto desta ideologia. Então, se o tradutor não tem um pensamento antirracista, esse desinteresse dele em fazer uma tradução antirracista vai estar presente no texto. Então aqui a gente precisa sim discutir ideologia e discutir teologia e discutir a questão do racismo, porque o racismo também está presente no texto bíblico. O racismo também está presente dentro da igreja. E aqui eu cito para vocês
um Twitter que o pastor Ricardo Vieira publicou um dia desses, onde ele diz: a igreja é racista quando não discute o racismo. Não discutir é não reconhecer. Não reconhecer é não superar. Não superar é reproduzir. Então a gente precisa sim discutir a questão do racismo dentro das igrejas. A teologia precisa sim discutir esse assunto, porque senão a gente vai cair no desinteresse. E aqui eu trago mais um livro para vocês que se chama O Poder da Ideologia, que foi escrito pelo filósofo Istvan Meszaros. O Meszaros diz na página 58 desse texto o seguinte: o discurso ideológico domina a tal ponto a determinação de todos os valores que muito frequentemente não temos a mais leve suspeita de que somos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de valores. E mais adiante ele diz: aqueles que aceitam de modo imediato a ideologia dominante como a estrutura objetiva do discurso racional, rejeitam como ilegítimas todas as tentativas de identificar os pressupostos ocultos e os valores implícitos com que está comprometida a ordem dominante. Isto é, a gente precisa sempre estar discutindo os valores que são postos em nossa sociedade. A gente precisa sempre estar discutindo as traduções que são feitas. E a gente precisa estar discutindo sempre a ordem a qual estamos submetidos. E aqui eu chamo a atenção de vocês que muitas pessoas vivem perfeitamente e aceitam de modo totalmente natural o fato de termos um Cristo sendo representado como branco, loiro, dos olhos azuis. Poucas pessoas fazem esse questionamento. Por quê? Porque se naturalizou. A ideia de um Jesus branco se naturalizou tanto ao ponto de que recentemente vimos que um pastor lá do Paraná falou que uma determinada igreja da sua localidade era formada por pessoas encardidas e sujas. Por que é que uma pessoa faz isso? Porque ele aceitou a ideia de que Jesus é branco. E isso tem uma lógica. Se os negros não tinham alma, evidentemente que o salvador das almas não poderia ser negro. Concordam comigo? Se Jesus é branco, é perfeitamente natural considerar negros como encardidos e sujos. Mas se Jesus fosse negro? Entende o que eu quero dizer? O processo de Jesus branco na evangelização em nosso continente é também o processo de hegemonia branca. As pessoas não poderiam aceitar um Jesus negro. E isso tem reflexo exatamente na teologia, porque quando um branco se ajoelha diante da imagem de um Jesus branco, ele está se ajoelhando diante de um pai. Portanto, ele tem direitos. Quando um negro se ajoelha diante de um Jesus branco, ele está se ajoelhando diante de um Senhor. Portanto, ele só tem deveres. Vocês conseguem perceber a ideologia que está por trás disso? A violência que está por trás disso? A teologia, portanto, tem que discutir de forma séria, de forma contundente, as questões do racismo. E aqui, para finalizar, eu trago mais um livro, mais uma indicação, que é do filósofo Silva Almeida, onde no livro Racismo Estrutural, ele diz o seguinte, na página 75. A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação que é exercida não apenas pelo exercício bruto do poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de mediações e pela formação de consensos ideológicos. Por exemplo, o pecado é sempre atribuído à cor negra, ao ponto que o branco é sempre atribuído à pureza. Por exemplo, se a gente olhar o texto de Salmo 51, versículo 7, o salmista diz ali: purifica-me e deixe-me branco como a neve. Né? Então, a branquitude é sempre sinal de pureza, ao ponto que a negritude é sempre sinal de pecado, de sujeira, de coisa que dá errada. Por exemplo, a gente diz a coisa ficou preta. A gente não diz que a coisa ficou branca, né? Então a teologia precisa urgentemente discutir o racismo,
Os pastores precisam urgentemente discutir a questão do racismo em suas igrejas. A teologia precisa urgentemente discutir esse assunto, porque esse assunto diz diretamente a implantação do reino de Deus. Porque a gente precisa discutir, a gente precisa entender se a gente quer implantar o reino de Deus ou se a gente quer manter a ideologia de uma supremacia branca que coloca os negros apenas como serviçais do reino. Então o que eu proponho aqui com esse vídeo é que a gente, sempre quando ler a Bíblia, que a gente se pergunte se a ideologia daquele texto está sendo uma ideologia excludente, se está privilegiando alguma classe, se está privilegiando alguma raça. E aqui a gente entende por vários livros de que raça é um conceito também racista, mas isso a gente pode discutir em outro texto, em outro vídeo. Mas a teologia não pode se abster da questão do racismo. Então eu acredito que também na teologia seria legítimo sim a gente dizer fogo nos racistas. Por que não? A gente precisa entender que Jesus era negro e que Jesus também veio para os negros, porque Jesus veio para todas as minorias. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não segue, siga, ative o sininho para que vocês possam receber todas as notificações do nosso vídeo. Muito obrigado.